É conhecida como a Princesa de Angola, a filha do homem que reinou o país durante quase 4 décadas. Mas há cerca de 2 anos, a mulher mais rica de África deixou de ser vista na terra que lhe deu a incalculável fortuna. Eu não tenho ido a Angola desde 2018. Desapareceu no mesmo dia em que as autoridades lhe foram pedir contas. Foi muita coincidência, né? Ela receber a notificação durante o dia e à noite abandonar o país. Eu acho que ela que tem que nos dizer porque é que está a fazer isso, né? Porque é que não atende às nossas notificações, né? Hoje Angola vive numa situação de insegurança. O crime está muito elevado. Para mim não seria um sítio seguro, porque a situação é bastante... Há muito crime. Três notificações sem resposta deixaram por explicar muitas suspeitas de apropriação de dinheiros públicos, entre elas o destino dado a dezenas de milhões de dólares dos cofres da petrolífera Sonangol. Factos, assim, que nós achamos que são delitos penais, tem a ver com a má gestão dela, uma gestão danosa, uma gestão gravosa. Temos ali assim umas situações de branqueamento de capitais, algumas de negócios consigo própria. Portanto, ali uma série de questões que surgem durante o inquérito e com provas que depois nós conseguimos obter em relação a isso que precisamos de ouvi-la. Para além das evidências que o Ministério Público de Angola afirma ter em sua posse, há agora um outro rasto. O ICIJ, um consórcio internacional de jornalistas de investigação a que se associaram o Expresso e a SIC, teve acesso a uma fuga de informação com mais de 715 mil documentos relacionados com o império empresarial de Isabel dos Santos. Durante meio ano, mais de uma centena de jornalistas de órgãos de comunicação social de todo o mundo pesquisaram e analisaram contratos, registros de offshores, atas de reuniões, faturas, ordens de pagamento e comunicações que podem provar como e quem ajudou a desencaminhar a descomunal riqueza do Estado angolano. What we're focused on here is to uncover what we believe is the systematic siphoning of money from Angola, one of the poorest countries in the world, to the West. This project is not just about Angola, it's not just about Africa. It's about how there exists an entire global network, often managed and run from Lisbon, London, New York and Geneva, and that people who work there are actually just as responsible, even more so sometimes, in facilitating and helping these kleptocratic regimes to exist. Há 4 meses, o Ministério Público angolano decidiu passar a inquérito-crime uma averiguação preventiva que tinha nascido das denúncias de Carlos Saturnino. Em fevereiro de 2018, o homem que sucedeu a Isabel dos Santos à frente da Sonangol deu a conhecer o resultado de uma auditoria às contas da maior empresa pública angolana. Dos cofres da petrolífera tinham voado milhões de dólares em serviços de consultoria para 2 misteriosas sociedades. Matter Business Solution, DMCC no Dubai, Iron Sea Consulting, DMCC no Dubai e, a partir deste momento, a Wise Intelligence, tanto deixa de ter visibilidade. Ou seja,
estas duas empresas aparecem, dá a impressão para substituir a Wise. A Wise Intelligence Solutions era uma sociedade detida por uma holding com o mesmo nome, ambas com sede em Malta, um arquipélago no Mediterrâneo, que é também um paraíso fiscal. Em dezembro de 2015, sem concurso público, a sociedade foi contratada pelo Ministério das Finanças de Angola para encontrar um plano de reestruturação da Sonangol e do setor petrolífero. É o maior tesouro do país. Das profundezas da terra e do mar, são extraídos cerca de 1.400 barris de petróleo por dia. A Sonangol é praticamente o coração da economia angolana. É a empresa mais importante para a economia angolana, fruto da contribuição que ela faz. Esta empresa contribui com 1/3 do produto interno bruto e mais de 90% das exportações. Com tamanha responsabilidade, a Sociedade de Malta, contratada pelo governo angolano, era, no entanto, uma empresa vazia, ao contrário do que dizia o contrato. Sem passado nem experiência, sem empregados nem especialistas na matéria, a Wise limitou-se a subcontratar consultoras internacionais como a Boston Consulting Group, a PricewaterhouseCoopers e a Vieira de Almeida, um dos maiores escritórios de advogados em Portugal. Batizado com o nome Solange, o projeto custou para cima de 9 milhões de euros ao Estado angolano no espaço de 6 meses. 4 milhões e 200 serviram para pagar as consultoras. A fatia maior, quase 5 milhões, ficaram na Wise, que era afinal uma empresa fantasma, só agora assumida por Isabel dos Santos. Era óbvio só pelo nome do homem que aparecia como diretor da Wise. Natural do Porto, formado em Economia, Mário Leite da Silva é há anos o braço direito e representante da empresária angolana em múltiplas empresas. A certeza, no entanto, estava escondida em Malta. Na constituição da holding, dona única da Wise, a filha do então presidente de Angola aparece como detentora de 99% das ações. 1% estava na mão do marido, Sindica do Colo. Em julho de 2016, dias depois da Wise encaixar a última tranche da Sonangol, Isabel entrava na petrolífera pela Porta Grande. Queria começar por agradecer a vossa presença. Vejo que hoje temos uma sala cheia. Por vontade do pai, recebeu o cargo de topo da mais cobiçada empresa estatal. O atual Conselho de Administração da Sonangol foi mandatado por decreto presidencial. Não foi escolhida pelo meu pai. Foi escolhida pelo governo angolano para... Foi escolhida pelo governo angolano. E quem é que era o presidente de Angola à altura? O governo angolano não é uma pessoa. O facto é que foi para a Sonangol após uma nomeação do governo, que era presidido pelo seu pai, José Eduardo dos Santos. Não era presidido pelo meu pai, era presidido pelo Presidente da República. No boletim do voto... A repulsa a estes argumentos fez um grupo de advogados e juristas apresentar uma providência cautelar para anular a nomeação feita por José Eduardo dos Santos. Alegavam que o chefe de Estado tinha praticado um ato de improbidade pública ao eleger a própria filha, sabendo, aliás, que Isabel era acionista em várias empresas com negócios com a Sonangol. Indiferente à polémica, o Supremo Tribunal angolano validou a decisão do presidente e uma escolha que hoje já poucos receiam censurar. Se nepotismo for corrupção, então veja como corrupção. Mas para nós é um ato errado. Para nós é um ato como funcionário, é um ato como ser humano, como angolano. Eu não faria assim. Não faria assim. Porém, vivíamos num momento conjuntural diferente, pelo que eu acredito que hoje isso não aconteceria como aconteceu na altura. Eu, quando fui para Sonangol, fui com um grande sentido de dever e, sobretudo, com um espírito de missão,
porque, como disse há pouco, eu já trabalho há mais de 20 anos, já construí vários negócios de maneira bem sucedida, portanto, com certeza que não iria para Sonangol para ser o meu primeiro emprego ou efetivamente resolver problemas financeiros meus ou da minha família. Quando Isabel dos Santos assume os comandos da Sonangol, já a Wise tinha terminado o contrato de reestruturação da petrolífera, mas em Lisboa, o projeto Solange tinha ordens para continuar. No 190 da Avenida da Liberdade está o quartel-general de Isabel dos Santos. No edifício que representa o luxo da capital portuguesa, há 2 andares ocupados com a Fidequity, a sociedade que gera todos os negócios da filha do ex-chefe de Estado. Em julho de 2016, Mário Leite da Silva, também presidente do Conselho de Administração da Fidequity, assumia internamente que iria ser feito um novo contrato Solange, mas desta vez através de uma sociedade que apelidou The Wise Dubai, para distinguir da Wise original, com sede em Malta. Já no início desse mês, no Marquês de Pombal, alguns metros acima da Fidequity, a Wise Dubai dava origem a uma nova ficha de cliente por ordem de Jorge Brito Pereira. É há longos anos o principal advogado de Isabel dos Santos em Portugal, primeiro na PLMJ, depois como sócio da URIA, o escritório de Proença de Carvalho. Brito Pereira é presidente do Conselho de Administração da NOS e faz parte dos órgãos sociais de muitas outras empresas onde a cliente angolana e o marido têm interesses. Nesse verão de 2016, a criação secreta da nova Wise levou os 2 homens de confiança de Isabel dos Santos até às Arábias. Primeiro foi Brito Pereira para uma curta estada de 3 dias com alojamento no Hotel Four Seasons, no centro financeiro de Dubai. 15 dias depois, era a vez de Mário Leite da Silva aterrar na mesma cidade, onde ficaria durante uma semana hospedado no Alcázar, um 5 estrelas inspirado nas 1001 Noites. O Dubai exerce um verdadeiro fascínio a gente com muito dinheiro. Abrir uma empresa aqui significa não gastar um tostão em impostos, poder repatriar todo o capital e, mais importante para alguns, total confidencialidade, sem partilha de informações com autoridades de outros países. Demorou alguns meses até nascer a sociedade que foi substituir a Wise no contrato com a Sonangol. Com morada nesta torre dourada, mas com uma única funcionária, chamou-se primeiro Iron Sea, mudou depois o nome para Mater, a misteriosa companhia da Zona Franca, que passou a encaixar os milhões da petrolífera. A transferência da Sonangol, feita a partir de uma conta no Banco BIC em Portugal, haveria de chegar a este banco do Dubai, o Emirates NBD, onde estava titulada uma conta da sociedade Mater Business Solution. Ao todo, num ano e meio, a Sonangol haveria de pagar mais de 135 milhões de dólares a consultoras. A quase totalidade para as 2 sociedades do Dubai. Acho que isso dispensa comentários. Dos números denunciados por Carlos Saturnino, a investigação do Luanda Leaks conseguiu confirmar pelo menos a transferência de 115 milhões. Os últimos movimentos terão ocorrido já depois de Isabel dos Santos e a sua equipa terem sido despedidos pelo novo presidente de Angola. Ou seja, como é que pessoas tinham sido exoneradas pelo governo, ainda faziam transferências. Portanto, não pode ser um ato de boa-fé, de certeza absoluta. O meu sucessor fez acusações bastante graves. Em relação a haver transferências depois de ter saído da Sonangol, claro que não. Isto nem sequer seria possível, nem fisicamente. Portanto, eu nem fisicamente tinha acesso aos edifícios, aos computadores. Portanto, não teria mesmo possibilidade alguma de fazer isso. No qual totalizava aproximadamente... A ordem de transferência é, na verdade, imputada ao diretor financeiro escolhido por Isabel dos Santos. Licenciado na Universidade Católica, em Lisboa, antigo auditor da PricewaterhouseCoopers, Sarju Raikundalia nunca chegou a ser ouvido pelas autoridades angolanas.
Acho que esse abandonou de melhor o país logo a seguir. Abandonou o país? Nunca mais voltou a Angola? Sabe do paradeiro dele? Não. Eu deixei de estar na Sonangol no dia 16 e a referida transferência que alegadamente o meu assessor me acusou de ter feito fora dos prazos, eu pedi, depois de muito tempo, que me fosse dado efetivamente o reporte de transferência. Ela foi efetuada no dia 15. Aliás, partilho consigo. Com certeza está com curiosidade, alguma informação, mas poderá haver. O documento entregue na entrevista à agência Luz é um papel não assinado nem numerado. Indica que a ordem de pagamento de 38 milhões de dólares para a conta da Mater foi de facto emitida no dia 15 de novembro, só que às 6h30 da tarde, 5 horas depois da agência de notícias angolana ter divulgado que a presidente da Sonangol tinha sido demitida. Noutro documento a que o consórcio de jornalistas teve acesso, vê-se que foi Isabel dos Santos quem, nesse mesmo dia, assinou o pedido de pagamento endereçado ao gerente da conta da Sonangol no Banco Bica, em Portugal, onde Isabel é também a principal acionista. No dia da exoneração e na quinzena anterior, as máquinas não pararam. À petrolífera chegaram dezenas de faturas da Mater de valores astronómicos. Faturas com curtas descrições, sem sequer indicação de quem tinha feito os supostos serviços. Exemplo, quase 400 mil euros para apoio à presidenta em assuntos de comunicação, perto de 900 mil para um lacónico Plus Project. Durante essa roda viva do mês de novembro, Isabel dos Santos já sabia que o seu afastamento da Sonangol era apenas uma questão de tempo. Não era de não esperar, porque sabíamos que talvez, possivelmente, teríamos perdido confiança do acionista e que o novo governo podia ter outros planos para a Sonangol. A suportar as despesas com a Mater esteve um contrato assinado 5 dias antes da exoneração entre a Sociedade do Dubai e a Sonangol Limited, a subsidiária da Sonangol no Reino Unido. A representar a petrolífera angolana surge o nome de Maria Jacinto Rodrigues. Familiar de Isabel dos Santos, Maria Jacinto tinha sido nomeada presidente da Sonangol Limited no dia 8 de novembro, a 2 dias da assinatura do contrato. A nomeação teve, de resto, contornos estranhos e polémicos. Nesse mesmo dia 8, numa carta enviada ao Ministro dos Petróleos, Sandra Júlio, a antiga presidente da Sonangol no Reino Unido, queixou-se de ter sido demitida na véspera por Sarju Raikundaliya de forma agressiva e descontrolada. O espanto foi ainda maior quando percebeu que o despacho que nomeava a sua sucessora, assinado por Isabel dos Santos, estava datado de 30 de agosto, mais de 2 meses antes da substituição. Sandra Júlio não escondeu o receio de que a retroatividade pudesse facilitar a simulação de atos contratuais, ou seja, a falsificação de contratos. Contactada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas, Maria Jacinto Rodrigues, a repentina substituta de Sandra Júlio, assume agora estar apreensiva. Garante que dos papéis que lhe puseram à frente, assinou apenas um único documento em nome da petrolífera angolana. Não sabe do que tratava e o nome Mater não lhe diz nada. Maria Jacinto está, aliás, convencida que esse documento não tem validade jurídica, tal como lhe disseram os advogados da Sonangol. A sua nomeação não tinha ainda sido reconhecida pelas autoridades comerciais inglesas, o que, de resto, nunca veio a acontecer. Maria Jacinto pensava por isso que aquele documento nunca tinha sido usado. Mas foi. Há menos de 2 anos, perante as suspeitas, Isabel dos Santos só tinha elogios sobre o contrato com a Mater. Toda esta coordenação complexa de várias consultorias a decorrer ao mesmo tempo tinha um coordenador, que é a empresa Mater. E graças a essa empresa, a título de exemplo, como lhe disse, os custos com os consultores foram no fundo reduzidos. Mas há alguma relação entre si, acionista entre si e esta empresa, a Mater? Não, não há.
Apesar da rejeição categórica, a relação de Isabel dos Santos com a Mater é mais que evidente, como demonstram os documentos secretos obtidos pelo Consórcio Internacional de Jornalistas. Nos registros emitidos pelas autoridades financeiras do Dubai, vê-se que a sociedade foi reconhecida em fevereiro de 2017. Na qualidade de diretor da empresa, surge novamente Mário Leite da Silva, o recorrente mandatário nos negócios de Isabel dos Santos. Mas há outra assinatura que salta à vista. Como dona da totalidade das ações da Mater, aparece o nome de Paula Cristina das Neves Oliveira. Paula e Isabel são amigas de longa data. Portuguesa, há anos a viver em Angola, Paula Oliveira é casada com Luís Tavira, diretor-geral da Soclinker, uma empresa angolana de transportes que pertence à Síndica do Colo. O enlace de Paula e Luís, na cidade italiana de Florença, teve honras de reportagem fotográfica numa revista internacional da especialidade. Chamaram-lhe um deslumbrante casamento de luxo. Mais de 60 convidados, entre eles o casal dos Santos do Colo, em lugar de destaque. Na cerimónia, ambos na primeira fila, depois com lugar na mesa dos noivos. Mas, para além dos laços de amizade, há também negócios comuns. São sócias no YouCall, uma empresa de call center em Angola, e num requintado restaurante em Luanda. Já em Portugal, Paula conseguiu o lugar de administradora não executiva da NOS pela mão de Isabel dos Santos, uma das principais acionistas da operadora móvel portuguesa. De volta aos documentos do Dubai, há ainda um terceiro nome das relações de Isabel dos Santos. No campo para os contactos de e-mail, surge também o endereço de correio eletrónico de Jorge Brito Pereira, o advogado de Isabel, a quem já tinham sido dados plenos poderes sobre as empresas, nomeadamente abrir e movimentar contas bancárias. No Dubai, entretanto, já quase não há vestígios da Mater. Depois dos 130 milhões da Sonangol, a empresa não teve mais nenhum cliente. No início do contrato milionário com a Sonangol, a morada da Mater Business Solutions era nesta imponente torre no centro de empresas offshore do Dubai. No espaço de 2 anos, no entanto, tudo mudou. A Mater deixou de funcionar, abandonou o edifício dourado e está agora em liquidação. Os documentos revelados agora pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação podem reforçar as suspeitas do Ministério Público angolano, que há 2 anos anda atrás de provas consistentes não apenas do envolvimento de Isabel dos Santos, mas também de eventuais cúmplices no estrangeiro. Já foi pedida colaboração internacional neste processo? Pois nós temos pedido. A Portugal, Dubai... Temos pedido a vários países. É uma caça às bruxas, disso não há dúvidas. Que se me pergunta se há perseguição à família do antigo Presidente dos Santos, sim, claro. E vão esperar até quando para ouvir a engenheira Isabel dos Santos? Temos que ouvir aqui no país, não? Mas podem, por exemplo, emitir um mandado de captura? Isso está previsto? Não. A lei dá-nos essa faculdade, caso haja depois um processo de crime em curso. E, portanto, no caso dela, se a lei permitir tal, nós utilizamos todos os meios que a lei nos permite, não é? Eu acho que hoje, para mim, estar em Angola não seria um sítio seguro. Nascida no Azerbaijão, onde praticamente não viveu, Isabel dos Santos identificou-se sempre com a nacionalidade angolana. Mas no ano passado, a filha do ex-presidente passou a apresentar-se como cidadã russa, com morada no Dubai. Será aqui que vive? Ou será em Londres? Ou no Mónaco? Ou neste apartamento de Lisboa? Suspeita de ter desfalcado o tesouro angolano, Isabel dos Santos foi acumulando, ao longo dos anos, um património de milhões.
Pouco menos de uma hora depois da informação ser pública, Isabel dos Santos reagia no Twitter à mega investigação jornalística de que é alvo. Começou por usar a rede social para se dizer vítima de racismo e preconceito por parte da SIC e do Jornal Expresso. Noutra publicação, esclareceu que o relatório do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação é baseado em documentos falsos e que tudo não passa de um ataque político. Foram mais de 20 tweets publicados em menos de 3 horas, nos quais Isabel dos Santos desmentiu a investigação, repetiu que se baseia em mentiras, desacreditou os jornalistas. Não fiz desaparecer 115 milhões da Sonangol. Isso é mentira. A SIC e o Expresso estão a mentir. Falam de esquema e pedem para ler 715 mil documentos. Pura invencionice. Foram vários os nomes mencionados pela mulher mais rica de África. Para Isabel dos Santos, a comentadora da SIC e ex-eurodeputada Ana Gomes fez parte de um esquema de corrupção envolvendo o jornalista angolano Rafael Marques e o investidor húngaro George Soros. Lançou ainda críticas à Procuradoria-Geral da República Angolana. O governo de Angola, ministro das Finanças, contratou a mim e a empresa Wise para trabalhar na reestruturação da Sonangol. Este facto é público. Como pode agora a PGR negar? Isabel dos Santos referiu-se várias vezes à petrolífera Sonangol, como nesta publicação, onde rejeita ser a culpada pela gestão danosa da empresa.